Fala meus amigos, sejam muito bem-vindos para mais um Mercado da Bola, onde eu vou te contar muita coisa interessante. Thomas Tuchel foi até a Inglaterra conversar diretamente com Harry Kane. Vou te falar sobre Sadio Mané, que pode jogar com Roberto Firmino lá na equipe do Al Ahly. Renato Sanches negocia com a Roma. Ángel Di Maria está voltando para Portugal. Vou te falar sobre o Paris Saint-Germain, que ativou a cláusula de recompra de Xavi Simons. E fora isso, vou te contar muito mais coisa interessante. Esse Mercado da Bola tá pegando fogo. Então, sem mais enrolações, solta a intro! O Vasco fechou a contratação de Gary Medel, que estava livre no mercado, e a sua chegada no Rio de Janeiro está prevista para o sábado. O portal Gol informou que a programação é para que ele já passe pelos exames médicos, assine contrato até dezembro do ano que vem e assista o jogo contra o Cruzeiro lá no Camarote em São Januário. A publicação ainda fala que a diretoria prepara uma ação para apresentar o jogador no dia da partida, mesmo que não haja público no estádio. Sadio Mané pode acabar deixando o Bayern de Munique ainda nessa janela, e quem está insistindo na sua contratação é o Al Ahly, que já trouxe Roberto Firmino. Fabrício Romano informou que a intenção do clube saudita é reunir a dupla novamente, e para isso eles não vão poupar esforços financeiros. Eles já preparam uma proposta de 3 anos de contrato ao jogador e devem oficializá-la ainda nessa semana. Al Nassr é outro interessado e também deve apresentar propostas. Então Sadio Mané teria a opção aí de jogar com Roberto Firmino no Al Ahly ou com Cristiano Ronaldo lá na equipe do Al Nassr. O que você acha que seria mais interessante para o jogador caso ele deixe o Bayern de Munique, né? Comenta aí. O atacante André Silva pode retornar à Itália ainda nessa janela de transferências e seu destino seria Lazio. De acordo com o jornalista Gianluca Di Marzio, o clube já demonstrou interesse pela sua contratação e fez uma consulta ao Leipzig para ver os valores envolvidos num possível negócio. O atacante de 27 anos tem contrato com os alemães até junho de 2026 e hoje em dia ele está avaliado em 15 milhões de euros. Benfica, Frankfurt e Atlético de Madrid seriam outros times de olho no jogador. Outro português que também pode parar na Série A é Renato Sanches, que já está em negociações com a Roma, é o que informou o jornalista Rudi Galetti. O meio-campista está totalmente fora dos planos do Paris Saint-Germain e já foi liberado para procurar um novo time. José Mourinho vê nele uma ótima oportunidade de mercado e a Roma pretende oficializar uma proposta nos próximos dias, caso as conversas avancem com o jogador. A ideia inicial do clube seria trazê-lo por empréstimo com opção de compra. Será que o Renato Sanches está um pouco arrependido de, na época, né, que ele foi negociado, não ter ido para o Milan e ter escolhido o Paris Saint-Germain? Ele vinha se destacando bastante pelo Lille, né, e já estava praticamente apalavrado com o Milan, tudo acertado em relação a termos pessoais, contrato. O Milan também já estava praticamente certo com o Lille em relação ao valor que ia pagar, e aí o Paris Saint-Germain surgiu na briga e ele deu total preferência a ir para o time de Paris, onde o salário era muito maior também do que o oferecido pelo Milan. Só que lá no PSG não deu muito certo, né? Renato Sanches nunca conseguiu cravar o seu lugar lá e agora vai ser negociado, está na lista de transferíveis. Eu acho que talvez teria sido melhor ele ter ido jogar lá no Milan, eu acho que ele teria sido melhor aproveitado, né? Mas já foi. O que vocês acham, hein? Será que ele tá arrependido? E também comentem sobre a possibilidade dele jogar lá na Roma. Será que lá ele poderia recuperar o seu bom futebol? Fala é! Ángel Di Maria deixou a Juventus e está voltando para Portugal. Já fazem 2 semanas que ele tem um acordo verbal com o Benfica e agora está tudo 100% completo. Fabrício Romano informou que o argentino deve assinar o contrato ainda hoje e esse vínculo vai até 2024. As águias, inclusive, já estão preparando a apresentação oficial do jogador. Lembrando a vocês que Di Maria chegará totalmente gratuito, já que está livre no mercado após decidir que não iria renovar contrato com a Juventus. Muita gente tinha até cogitado, né, que o Di Maria poderia voltar ao futebol sul-americano, mas ele já falou que queria ficar mais um tempinho na Europa, pois ele acredita que ainda consegue jogar em alto nível, e eu concordo com ele, ainda consegue jogar tranquilamente pelo menos mais 1 ou 2 temporadas aí em alto nível, tá? Uma baita contratação para o Benfica, ele conhece muito bem o clube conhece ele, e eu acho que vai ser um casamento muito bom entre essas partes. Agora, rapidão, queria te pedir aquela moral pra você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e também ativar o sininho. Vou deixar na descrição o link das minhas redes sociais, onde sempre rola muito conteúdo de futebol, notícias, transferências e muito mais. E também o link dos outros canais que eu tenho aqui no YouTube. Te convido a conhecer o conteúdo e se você gostar, eu te convido a se inscrever.
Hoje o Manchester United apresentou seu primeiro reforço para a temporada e ele é Mason Mount. Eu estou muito empolgado para trabalhar com Erik ten Hag, mal posso esperar para fazer a caminhada desse clube em ganhar grandes troféus. Eu estou ansioso para esse próximo desafio, foi o que ele falou ao site oficial do clube. O valor oficial da compra foi de 70 milhões de euros, já envolvendo valor fixo e bônus. Lá ele assinou um contrato até junho de 2028, com opção de renovar por mais uma temporada. Mount será o herdeiro do número usado por Cristiano Ronaldo, ou seja, é o dono da lendária camisa 7. Fabrício Romano também informou hoje que o Manchester já aproveitou para apresentar a sua primeira oferta pelo goleiro André Onana, e ela é de 45 milhões de euros, já com bônus incluídos. A Internazionale, por sua vez, deseja 60 milhões com bônus incluídos, e as conversas seguem em busca de um acordo. O Fabrício Romano completou aí falando que o Onana deseja jogar na Premier League, deseja voltar a trabalhar com o Erik ten Hag, ou seja, entre o jogador e os Diabos Vermelhos, não tem problema nenhum, né? O que falta é o acerto entre os times. A oferta é de 45 milhões, a Inter quer 60, vamos ver se os clubes conseguem chegar aí no meio termo, né? Talvez 55, 57 milhões, as conversas caminham e uma nova oferta deve ser apresentada muito em breve. O United não renovou o contrato com De Gea até esse momento, inclusive o espanhol está livre no mercado, né? E Onana é o grande desejo do Erik ten Hag para ser o próximo goleiro. Tudo indica que os clubes devem chegar num acordo sim, já que o United tem grana também para oferecer, né? É só um pouquinho a mais que tem que subir essa oferta. Xavi Simons tem uma baita decisão para tomar nesse mês de julho, e isso é porque hoje Fabrício Romano informou que o Paris Saint-Germain decidiu ativar a sua cláusula de recompra junto ao PSV. O time francês já comunicou isso ao staff do jogador e também ao time holandês, lembrando que a cláusula está avaliada em apenas 6 milhões de euros. A decisão agora depende 100% de Xavi Simons, e ele tem até o dia 31 desse mês para comunicar ao Paris Saint-Germain se aceita voltar ou não. Vale a pena lembrar que ele também é desejado por outros clubes da Europa, inclusive Manchester United, Arsenal, Brighton, Tottenham, Borussia e Leipzig já tinham pedido ao PSV para serem informados caso o Paris Saint-Germain ativasse a cláusula de recompra. Então agora esses interessados devem começar a se mexer em busca de contratar o jogador. Porém, vale a pena lembrar que esse valor de 6 milhões de euros é somente válido para o Paris Saint-Germain. É uma cláusula de recompra que foi colocada no contrato quando ele deixou a equipe de Paris e foi para o PSV. Só que isso depende totalmente do Xavi Simons. Se ele falar não, esquece, o Paris Saint-Germain desiste, né? Porque o jogador não quer ir embora. Então, depende 100% do jogador. Os outros clubes interessados, como United, Arsenal, Brighton e os outros que eu citei, não pagariam esses 6 milhões, né? Então, teriam que se ajustar no preço pedido pelo PSV. Hoje em dia, o Xavi Simons está avaliado lá no Transfer Market em 40 milhões de euros e ele com certeza não sairia por menos disso, já que ele jogou muito bem a última temporada, foi um dos principais destaques do campeonato holandês, então vamos ver o que é que vai acabar acontecendo, né? Na tua opinião, agora que essa cláusula de recompra foi ativada, você queria que Xavi Simons fizesse o quê? Voltasse para o Paris Saint-Germain, que agora tem novo técnico, novo diretor, ou que ele falasse não para a equipe de Paris? Fala é... O Bayern de Munique segue insistindo na contratação de Harry Kane e agora o jornalista Christian Falk informou que Thomas Tuchel foi a Londres para conversar pessoalmente com o atacante. Inclusive, na conversa, o inglês teria contado ao técnico que pretende vencer a Liga dos Campeões com a camisa do Bayern. Kane estaria decidido a forçar a sua saída do Tottenham e pressionar Daniel Levy para que o negocie, onde a ideia seria que ele chegasse no time alemão no máximo em 2 semanas, para já estar nos jogos da pré-temporada. Lembrando a vocês que o Tottenham já recusou uma oferta do Bayern de Munique de cerca de 70 milhões de euros e falou que o jogador não está à venda. Porém, uma nova proposta deve ser feita agora que eles contam com a ajuda de Kane. O salário oferecido ao jogador gira em torno de 12 milhões de euros por temporada e o Tottenham deve pedir 100 milhões pela sua transferência. Lembrando que mais uma vez o Kane tem contrato com o Tottenham apenas por mais um ano, ou seja, em janeiro ele pode ir embora de graça. O Tottenham tem que vendê-lo agora se quiser render uma grana, né? Então, se o Kane realmente forçar a saída, conversar com o Daniel Levy, acredito que ele será negociado.
negociado. Eu espero que o presidente do Tottenham não seja tão tonto a ponto de perdê-lo de graça se o jogador realmente chegar pra ele e falar, quero ir embora. Ele tem que ser muito besta pra manter um jogador que não quer ficar lá, né? A gente já viu essa novela acontecer com o Lewandowski na época que deixou o Bayern de Munique pra chegar no Barça. Ele forçou a saída e o Bayern de Munique acabou negociando. Agora, os bávaros esperam que Kane faça a mesma coisa em relação ao Tottenham. Vamos ver como é que vai caminhar essa novela e, como eu falei pra vocês, o desejo é que Harry Kane esteja lá no máximo em 2 semanas. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tamo junto, valeu, até o próximo e falou! It's gonna be a long night.